Neste vídeo vou te dar algumas dicas de como escolher a cuba ideal para o seu banheiro ou lavabo. Me chamo Caroline, sou arquiteta e trabalho na Bela Metais. Existem diversos tipos de cubas no mercado e hoje eu vou falar um pouco sobre as cubas de apoio, de parede, de sobrepor e de semi-encaixe, além de ensinar a calcular a altura ideal da bancada. Antes de decidir qual modelo, verifique o espaço que você tem disponível no seu banheiro para fazer a bancada, qual a largura e a profundidade. Essas informações serão muito importantes na hora de escolher o modelo de cuba ideal. Aqui, a profundidade é 41 centímetros e a largura 2 metros. Caso você vá instalar roda-banca de pedra, como aqui, desconte entre 1 a 2 centímetros de profundidade, que é geralmente a grossura da pedra, podendo ser menor dependendo da marmoraria. Se você optar por não colocar um roda-banca, não precisa descontar essa medida. Agora, você precisa verificar onde a torneira será instalada. Se for na parede, você pode ocupar toda essa profundidade que acabamos de medir, que descontando a roda-banca é de 39 centímetros, com a cuba. Mas se for um modelo de bancada, cabe decidir se ela vai ser instalada atrás da cuba ou na lateral. Se você optar por instalar atrás da cuba, deixe um espaço de mais ou menos 6 centímetros para a instalação da torneira. Mas se a opção for instalar ela na lateral, aí você pode ocupar toda a profundidade da bancada com a cuba. Um detalhe muito importante, caso você opte por instalar ela atrás da cuba, é optar pelos modelos com o comando na parte superior da torneira, para facilitar o acesso. Se for instalar na lateral da cuba, o comando pode ser na lateral da torneira, pois o acesso será mais fácil. Tendo as medidas disponíveis e o local de instalação da torneira, agora você pode começar a busca pelo modelo de cuba ideal e eu vou te ajudar mostrando as diferenças entre os modelos de apoio, de parede, sobrepor e semi-encaixe. As cubas de apoio ficam totalmente apoiadas em cima da bancada e possuem uma aparência bem imponente e moderna. Elas se tornam a peça de destaque do seu banheiro ou lavabo, já que ficam completamente aparentes. Existem os modelos com mesa para a torneira, onde você deve optar por um modelo de torneira bica baixa, e os modelos sem essa mesa. Neste caso, você pode optar entre os modelos de torneira de bica alta ou de parede. Como ela vai apoiada sobre a bancada, não invade o espaço interior do seu móvel, o que é um ponto muito legal para quem gosta de guardar bastante coisa no banheiro. Além disso, quando você quiser dar uma repaginada, esse modelo de cuba é muito mais fácil de ser substituído. Isso porque a única furação na sua pedra feita para a cuba é para a passagem de água, que é uma furação pequena. Dessa forma, você não precisa seguir um tamanho e formato específico, basta que a nova cuba se encaixe no mesmo local. E uma dica muito legal, principalmente para quem mora de aluguel e tem aquela cuba de encaixe simples e padrão e não quer gastar muito com reforma, é cobrir essa cuba antiga com uma cuba de apoio. Neste caso, escolha um modelo de cuba de apoio que seja maior que a cuba anterior para cobrir ela por inteiro. Mas claro que é preciso estudar se a nova altura de cuba vai ser confortável para o seu uso e que não vai ficar muito alta. As cubas de parede vão instaladas diretamente na parede, mas também podem ser utilizadas como cubas de apoio ou com um móvel abaixo. A grande diferença é que elas possuem esses espaços para fixação com parafuso, ao contrário das de apoio que são lisas. São ideais para banheiros e lavabos pequenos, mas também podem ser utilizadas em banheiros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, pois facilita a instalação de barras laterais, além de não precisar de móvel ou bancada abaixo dela, deixando o acesso livre. Esses modelos já possuem a mesa para instalação da torneira, então o ideal é instalar uma torneira de bica baixa. Mas fique atento, caso você vá utilizar em um banheiro adaptado, opte por modelos de torneiras com acionamento automático ou com alavancas, seguindo as normas da ABNT. Os modelos de cubas de semi-encaixe são indicados para banheiros pequenos ou que possuem pouco espaço para a bancada mais larga. Isso porque ela vai apoiada na bancada apenas pela parte de trás. Então as bordas superiores ficam aparentes e a frente avança o limite da bancada sem comprometer a passagem, criando um ambiente mais confortável e com mobilidade.
A profundidade padrão de uma bancada é de 60 centímetros, mas com esse tipo de cuba você pode ter uma bancada muito mais estreita, como por exemplo de 35 centímetros, dependendo da cuba que você escolher. Você pode encontrar modelos com mesa para a torneira, que é o mais comum, como também pode encontrar sem, mas em ambos os casos o indicado são as torneiras de bica baixa. A cuba de sobrepor é super discreta, pois ela fica quase nivelada na bancada, apenas com uma borda delicada sobre ela. É ideal para quem gosta de um modelo de cuba mais discreto que o de apoio, mas não quer deixar a bancada totalmente lisa, como seria o caso com uma cuba embutida. Como ela vai sobreposta na bancada, é preciso fazer um recorte no formato da cuba e uma parte dela fica escondida dentro do móvel, o que pode acabar comprometendo o espaço interno, caso você tenha pouco espaço ou goste de guardar bastante coisa no banheiro. Para este tipo de cuba, indicamos principalmente as torneiras de bica baixa, mas tudo depende da altura dessa borda que fica para cima da bancada e da altura da torneira. Em alguns casos, pode ser utilizado até o modelo de bica alta. A altura da sua bancada vai depender diretamente do modelo de cuba que você escolher, pois a altura final é delimitada pela altura da cuba. Vale lembrar que não existe de fato uma altura padrão para a bancada, mas ela geralmente varia entre 80 a 90 centímetros. Para se definir essa medida, deve-se levar em consideração a altura de quem vai utilizar, para que fique uma altura confortável, e então subtrair a altura da cuba. Por exemplo, se você definiu que 85 centímetros é a altura ideal e vai instalar uma cuba de apoio que tem 10 centímetros de altura, sua bancada deve ter 75 centímetros de altura. Mas se você optou por um modelo de semi-encaixe e a borda dela que fica aparente mede 4 centímetros, a altura da sua bancada deve ter 81 centímetros, e assim por diante. Para a instalação da cuba, você precisará de acessórios como válvula e sifão, e para completar o ambiente, precisará combinar com uma torneira. Eu explico e dou dicas de como escolher esses itens neste vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou quer que a gente se aprofunde e explique um pouco mais alguns desses modelos de cuba, escreve nos comentários. Até a próxima!